Olá, meu amigo e minha amiga. Agora nós vamos falar sobre Crown Down. Entenda essa fase. Então, o Crown Down é um nome jurídico, é um nome que veio do sistema norte-americano, foi importado do sistema norte-americano, que é uma fase de negociação. E essa eu vou simplificar para vocês para ficar mais fácil isso, para que a gente consiga entender e assimilar isso de uma forma mais fácil. O Crown Down, ele é um elemento, e a gente pode dizer que ele é um elemento, porque é um elemento viabilizador das recuperações judiciais. Nas fases de negociação, e você que assistiu os vídeos anteriores, você viu que eu falei do momento em que você vai negociar com seus credores. Nessa fase de negociação, nem sempre é tão fácil você negociar com determinados credores. É evidente que nessa fase vence a maioria. É como no condomínio. É como no Congresso Nacional. A votação depende sempre da vontade da maioria. A vantagem da maioria prevalece em relação àquela minoria que ficou vencida. Embora essa minoria que ficou vencida tenha que cumprir aquela determinação da maioria. Certo? É o sistema democrático. No Crown Down, prevalece o mesmo sistema. A única diferença é que no Crown Down, o judiciário pode interferir, porque normalmente não interfere, mas no Crown Down ele vai interferir positivamente para dizer quando ele, judiciário, aprova essa operação. Porque, normalmente, isso é deferido, né, isso é, pelo processo, um direito do credor. O judiciário não interfere nessa fase de negociação, salvo se, porque existem momentos, é importante que eu traga isso para vocês, existem empresas que elas utilizam isso, não é o Crown Down, mas utilizam do momento de dificuldade de uma outra empresa, e ela pode ser uma concorrente e pode ser credora. Então, para essa empresa que é a concorrente, ela não tem interesse, de repente, que aquela empresa se recupere. Então, o que ela faz? Ela consegue se mobilizar de modo em que não aprove o seu plano. E, diante dessa dificuldade, foi-se importado, né, dos Estados Unidos e da Inglaterra, esse modelo do Crown Down, para que o judiciário possa dizer que, nesses casos, quando o plano for viável, o judiciário ratifica o pleito e ele aprova. Recentemente teve uma decisão do STJ dizendo que, porque tinha uma discussão se era possível o juiz interferir nessa relação. A doutrina majoritária entendia que não, que a legislação não tinha deferido ao juiz essa interferência nessa relação. Né? Isso dependia, sim, da vontade do conjunto de credores, da Assembleia de Credores. Então, o primeiro momento da jurisprudência era se manter fiel à lei, entendendo que não poderia. E aí, nesse processo de evolução, da qual essa importação do Crown Down, ele também chega nesse contexto de se entender que, por N razões diferentes, pode ser por interesse diferente de concorrente, pode ser por movimentos de outros grupos econômicos que têm interesse em comprar aquela empresa que está em recuperação, e ela se utiliza dessa fragilidade da empresa para tentar comprá-la, e por conta dessas distorções, que é natural no sistema, o sistema de economia é um sistema livre, o judiciário ele vem, interfere através do Crown Down para que consiga uma negociação viável e a gente consiga recuperar essas empresas, que podem ser grandes, pequenas. Você não tem aqui uma estatística, mas a última estatística do CNJ, o número de empresas em recuperação judicial, como eu já até disse nos vídeos anteriores, são o número muito maior de empresas de pequeno e nem de médio, de pequeno e as micro e pequenas empresas. Então, assim, o que é o Crown Down de maneira simplificada? Ele é um grande desconto que você consegue com o seu credor, só que no momento de fragilidade econômica. E aí eu posso citar para vocês aqui alguns temas, algumas empresas, porque são públicos, você pode consultar na internet, enfim, são processos públicos de empresas grandes que conseguiram valores expressivos no Crown Down. Uma das empresas foi a Odebrecht, recentemente entrou em recuperação judicial e conseguiu um Crown Down significativo. Recentemente, a última, se eu não me engano, foi a Forever 21, que também entrou em recuperação judicial no Brasil, embora ela não tivesse problemas econômicos no Brasil. O problema dela foi internacional e afetou o negócio da companhia como um todo. No Brasil ela ainda é saudável, mas por conta dos reflexos internacionais, ela acabou também entrando em recuperação judicial no Brasil. E assim, o grande marco, assim, que hoje é até objeto de estudo, é a Saraiva. A Saraiva conseguiu se reorganizar,
fez uma reorganização societária, pegou onde ela estava com o problema, que era a livraria Saraiva, e ela conseguiu pagar 5% do total dos seus débitos, ou seja, o maior crawdown que nós conhecemos é a Saraiva, que ela pagou 5% do total dos seus débitos em 14 anos. Então, para mostrar para você, empresário, que isso não é o final do mundo, você pode utilizar sim, é um mecanismo judicial que você vai poder, de uma maneira legal, se reorganizar, com o apoio do Poder Judiciário e de um administrador judicial que é indicado pelo juiz. Esse cara também vai ser um grande apoio para poder te auxiliar e conseguir essas aprovações com esses grupos. E o crawdown é esse elemento, seria uma espécie de grande desconto que você consegue com seus credores para poder viabilizar o seu negócio. E no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho com você, coisa rápida, sobre o administrador judicial. Fica comigo, hein? Não me abandona não.